Hebreus 12, verso 2, parte A. Vamos ficar em pé, os que podem, para a leitura da palavra e depois senta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Senhor, eis tua palavra, glorifica o teu nome através desta pregação, toma-me nas tuas mãos, sou vaso instrumento teu, usa para a glória do nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Pode sentar. Nós poderíamos dizer, mas como eu posso olhar para Jesus se eu não estou vendo Jesus? É uma arguição, é uma colocação racional. Eu não vejo. A Bíblia está mandando eu olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Porém, eu não o vejo. Como posso eu olhar? Nesta breve introdução, queremos dizer como. Como? Olhando para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, não só olhar ela na estante lá, eu olho ela. Mas é abrindo a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Lendo textos bíblicos, porque quando eu leio é a boca de Deus falando. Onde está isso? No Evangelho de João, no capítulo 1, diz isto. No princípio era, e o verbo era, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra verbo significa a palavra. Olha, a palavra, a Bíblia. O verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Ou seja, Jesus é esse verbo. E ele se fez carne. E habitou entre nós. Então, quando nós paramos para olhar para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé, nós devemos olhar para o que a Bíblia nos diz, para o que a Bíblia nos ensina. Na Bíblia encontramos consolo, encontramos correção, exortação, e recebemos as profecias de Deus pela Bíblia, a Bíblia, não é? Veja bem, o que Jesus diz para mim? Ele diz para mim, para você, para nós assim, presta atenção. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha só. Então Jesus está dizendo que Ele é o bom pastor e que nós somos ovelhas dele. Aleluia. Ele nos diz claramente que Ele é a porta. Eu sou a porta. E as minhas ovelhas entram por mim e acham pastagens. Olha que interessante. Na linguagem analógica ou metafórica, nós temos que a ovelha precisa comer no pasto verdejante. O pasto verdejante é um pasto que tem nutrientes, que tem vitamina, que tem tudo quanto a ovelha precisa para viver. Mas e para nós, que somos ovelhas de Cristo? O pasto verdejante é a palavra de Deus. E como ovelhas de Jesus, nós devemos comer a palavra de Deus. Sim, literalmente falando, comer a palavra de Deus. Espiritualmente falando, comer a palavra de Deus. Beber de Jesus. Ele diz assim, olha, aquele que crê em mim, dele fluirão rios
de água viva. Então, quando eu olho para Jesus, quando eu leio as Escrituras, eu estou bebendo a água viva que é Jesus. O Espírito Santo está colocando em nós a água da vida. Não é esta que mata a sede do corpo, é uma que mata a sede do Espírito. Aonde a tristeza, Ele se faz presente com alegria. Aonde a derrota, Ele se faz presente com vitória. Aonde eu não acho uma saída, Ele é a porta da saída. Olha que coisa tremenda, aleluia. A palavra me diz, eu sou o pão da vida, Jesus diz, olha aí. Aquele que come de mim tem a vida eterna. Como comer de Jesus? É ir a Jesus, é olhar para Jesus, é ver quem é Jesus para você, para nós, aleluia. Ele diz para você que está turbado, coração triste, aborrecido, em dúvida, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso, sou humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, aleluia. Ele diz para você que tem medo de noite, ou das circunstâncias, ou dos fatos, não temas, eu sou contigo, aleluia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Olha só, é Jesus que está falando isso para nós, na noite de hoje, deste domingo, aleluia. Pela palavra que tendes lido, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado, aleluia. Oh glória, Jesus também diz na palavra para mim e para você, olha para Jesus, oh glória, quando Ele diz para nós, não turbeis vossos corações, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar o lugar de vocês, eu voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também, aleluia, oh glória, aleluia. Olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Quando chegou o leproso e disse, se tu queres, me torna limpo. Jesus disse, eu quero ser limpo. E ele ficou limpo na mesma hora, glória a Deus. Se tu queres, Jesus está dizendo, se tu queres, minha filha, eu te curo agora. Se tu queres, meu filho, eu te curo agora, aleluia. Eu quero que você perceba as colocações de Jesus quando Ele estava em Nazaré e Ele estava na Galileia. Ele não fez muitos milagres, porque o povo não cria nele, porque o povo duvidava, porque o povo dizia, Ele não é o filho de Maria, Ele não é o filho de José, então não criam que o poder de Deus estava nele. Quando Ele diz, o profeta, meu profeta, não é bem recebido na sua pátria, na sua casa. É por isso que não acontece milagres, e não acontece tantos milagres, porque o povo precisa entrar na igreja compenetrado, com o pensamento em Jesus, querendo o milagre. Para que o milagre aconteça, tem que haver fé, glória a Deus. Eu já vi milagres grandes de Deus operado através de nós, aleluias, glória a Deus. E ainda mais quando é fora daqui, eu vejo Deus operando de maneira milagrosa, poderosa, levantando gente da UTI que ia morrer, curando pessoas que você olhava a medicina, dizia não dá mais, não tem mais jeito, Deus curou, glória a Deus.
porque creram em Deus, porque o ambiente estava propício. E eu tenho visto pregadores que pregam sinais, prodígios e maravilhas, curas espantosas. Tenho visto. Eles preparam o povo primeiro com a palavra, com o louvor, para acontecer milagres. O povo está sedento por milagres de Jesus. O povo está crendo que o milagre vai acontecer. Então, pura e simplesmente ele diz: câncer, morra nessa vida, câncer. Seja curada, câncer. Seja curada a lepra. Seja curado veia entupida. Seja curado o problema no rim. Seja curado o problema no dente. Seja curado o problema no fígado. Seja curado, glória a Deus. E se você crê, essa palavra acontece na tua vida. Sai depressão. Sai demônio, em nome de Jesus. Sai. Eu tenho visto milagres, sim, desde o começo do meu ministério. Mas esta cidade é impenitente, é dura de coração. Uma cidade com tantos milhares de pessoas que não querem se converter a Cristo Jesus. A igreja tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar Deus, tem que chorar nos pés de Deus, falando: Senhor, tira o espírito religioso de Pederneiras, tira o espírito de macumba, de ciência, de coisas espirituais negativas. Tira, Senhor, tira esses espíritos daqui. Tira esses espíritos de preguiça, de má vontade, em nome de Jesus. Tira, meu Deus, atrai as pessoas, Senhor. Se há escolhidos em Pederneiras que haverão de ser salvos, traga-os, Senhor da glória, no nome de Jesus, Pai. Ou tecalabachou ramanaia. Ou será que estamos num riacho bem raso, onde só tem guaruzinho, onde só tem coisinha pequena? Deus está falando: então vai para o alto mar, lança a tua rede. E os apóstolos puxaram e a rede estava cheia. Glória a Deus, aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Amados, um dia lá, Jesus mandou os discípulos pegarem o barco e atravessarem para outra margem. E aí escureceu, e Jesus havia ficado sozinho no monte. Veja bem o que eu vou falar para vocês. Aí, quando era bem tarde, levantou uma tempestade muito forte, ventos fortes, chuva forte. O barco parece que ia virar. Os discípulos estavam desesperados. Quando olharam, uma silhueta vinha andando sobre o mar. Jesus, era Jesus. Glória a Deus. Começaram a gritar pensando que era um fantasma, diz na Bíblia. Aí disseram: é o Senhor que vem vindo lá. Então o apóstolo Pedro, que é bem espontâneo, temperamental, sanguíneo, gritou e disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: pode vir, Pedro, vem. O Pedro saiu do barco, pisou na água e começou a andar na água, assim como Jesus estava andando, e olhando para Jesus e indo em direção ao Senhor. Veja bem, o Pedro era espontâneo. Ele não parou para pensar: e se eu pisar na água e eu afundar? Ele só disse: se és tu, manda que eu vá a ter contigo. E ele começou a andar na água como se fosse terra firme. Daí a razão veio, irmãos. Veja o perigo da razão. O perigo quando você diz assim: essa doença não tem cura, esses olhos não vão ser curados, esse estômago não tem mais jeito, o médico já deu o ponto final. A razão, Pedro, razão, sentiu o vento, parou de olhar para Jesus, começou a olhar para o vento,
começar a olhar para o tamanho da onda do mar. O que aconteceu com o apóstolo Pedro? Fala. Começou a afundar. E disse: salva-me, Jesus. Jesus correu, pegou na mão, levantou, não deixou ele perecer. Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha, é a dúvida. Na dúvida não acontece nada. Na dúvida não acontece milagre. Na dúvida não acontece prodígio. Na dúvida nada acontece nas nossas vidas. Tem que acontecer pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele agradou a Deus, que é Jesus, quando ele saiu do barco e pisou na água. Era só continuar olhando para Jesus, mas desviou o olho de Jesus. E agora vamos falar sobre desviar os olhos de Jesus. Será que nós estamos desviando os olhos de Jesus? É evidente que sim. Coloca 24 horas do dia e vê quanto tempo você dedica para Jesus. Em oração, leitura da Bíblia, meditação. Vê. 1 minuto? Nem 1 minuto. 5 minutos? Nem 5 minutos. Não? A hora que o calo aperta, ai Jesus, que nem Pedro. Estou morrendo, me ajuda. É assim? É assim? Então nós não olhamos para Jesus. Mesmo porque nós não estamos vendo Jesus como Pedro viu, mas nós podemos ver Jesus através da palavra, através da Bíblia, porque Ele é a palavra, Ele é a Bíblia. E alguém poderia dizer: mas está escrito. Sim, a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Oh glória, olha só, a palavra de Deus é viva. Se você buscar a palavra logo de manhã e dizer: fala comigo, Jesus. Pode ser no Evangelho, pode ser no Salmo, pode ser no Provérbio, pode ser nas cartas, não importa. Deus vai falar com você. Quando você levanta de manhã muitas vezes, ai meu Deus, mais um dia de luta, ai mais um dia de tristeza. Muitas vezes a gente levanta já reclamando, levanta bravo porque teve que levantar. E aí você abre Salmo 30, na noite pode vir o choro, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia. Deus está dando o privilégio para nós de continuarmos vivos. Só que nós temos uma responsabilidade intransferível. A responsabilidade é nossa, de querer buscar o Senhor ou não, de querer invocar o nome do Senhor ou não, de olhar para Jesus, o autor da nossa fé, ou não. Muita gente cai num abismo financeiro e fica só olhando. Agora vão ligar para mim, agora vão me cobrar, eu não tenho dinheiro para pagar, não há como pagar essa conta, não há como pagar essa dívida. Ao invés de olhar para Jesus, está olhando para a dívida, está olhando para a conta, está olhando para a onda do mar, está olhando para o vento que está batendo. Aí vai afundar mesmo, vai afundar. Pode ser que a doença seja uma enfermidade, essa enfermidade resiste, a bactéria resiste o antibiótico, o anti-inflamatório, não está tendo cura, não tem jeito. É porque Deus está te dizendo: só eu posso te curar. Só eu posso te curar, rei Tchuyamalabás. E o que está faltando, se só falta Ele para curar? Está faltando fé. Pela fé eu recebo o milagre. 1 Coríntios 12, pela fé. A fé é a porta que entra o milagre. A fé é a solução. Descansa no Senhor, aleluia. Oh glória. Vai passar essa tempestade, e se não passar, estou andando com Ele, aleluia. A água não está me levando para o fundo, eu continuo andando, oh glória. Como eu cheguei até aqui? Não olhe para trás, não olhe para o lado, olha só para Jesus, não tira o olho de Jesus. Você chegou até agora, você vai entregar os pontos agora, você vai desviar agora, você vai deixar Jesus agora.
O que foi, foi. Já está lá no passado. A comida de ontem não te alimenta. Você tem que jantar de novo. Tem que almoçar amanhã de novo. A mesma fé tem que ser renovada todo dia. Aleluia! Todo dia. Você precisa alimentar a tua fé. Assim como alimenta teu corpo físico. Assim como você alimenta o teu... E eu também, nós alimentamos nosso corpo físico. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Só de domingo? Não. Só de quarta e domingo? Não. Todo dia. Por isso nós colocamos uma pregaçãozinha de 2 minutos e pouco, 3 só. Todo dia. Nós colocamos coisas no nosso grupo para alimentar a tua fé. Aleluia. Tem louvores que alimentam a tua fé. Tem pregação que te levanta do chão, que te faz caminhar de novo. Ah, mas aqui o mar vermelho está na minha frente. Vai, continua andando. Oh glória, o mar abriu. Aleluia, o rio Jordão abriu. Aleluia, o Pedro andou sobre o mar. Aleluia, vai caminhando sobre o teu problema. Vai caminhando na tua vida. Vai marchando para a frente, mas olhando para Jesus. Só para Jesus.